Paulo, por volta do ano 51, aproximadamente depois de Cristo, este homem escreveu esta epístola direcionando-a aos crentes de Filipos. Amados, para que nós entendamos um pouco melhor a palavra de Deus e o sentido desta epístola, deste escrito aos Filipenses, todo o conteúdo deste escrito, quando o apóstolo Paulo recebeu de Deus uma revelação para caminhar até onde ele estabeleceu nas regiões da Macedônia, esta primeira igreja. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 12, registra toda a trajetória deste homem de Deus, e que quando nas regiões macedônicas ele recebe uma revelação divina de um varão que lhe é apresentado e convida ele, atravessa a Macedônia e ajude-nos. E Paulo, atendendo a esta revelação de Deus, da parte de Deus na sua vida, ele atravessa a Macedônia e ali ele procura, juntamente com o seu companheiro, um lugar afastado para que pudesse buscar a presença de Deus, aonde ele encontra algumas mulheres lavandeiras que estavam ali nos seus afazeres na beira do rio, lavando algumas roupas, alguns pertences. Este homem de Deus, o grande apóstolo Paulo, ele começa ali um trabalho de evangelização, aonde ele passa a conhecer uma irmã chamada Lídia, que o induz a ir para a sua casa e estar com ela e sua família. Amados, ali naquela residência foi o começo desta grande igreja lá nas regiões de Filipos. Amados, o apóstolo Paulo, quando escreveu esta epístola aos Filipenses, por volta do ano 51, que eu fiz menção de vos dizer, nesta noite, o apóstolo Paulo estava vivendo uma de suas piores situações, já que Paulo estava encarcerado em uma prisão domiciliar, a sua primeira prisão domiciliar em Roma. Lá em Roma, Paulo estava na prisão, e estes crentes de Filipos, eles tinham um amor em comum pelo apóstolo Paulo, e quando o apóstolo Paulo estava em suas viagens trabalhando na obra de Deus, este homem de Deus, ele tinha um grande sustento da parte dos crentes de Filipe, os filipenses. Aonde Paulo estivesse, eles enviavam recursos, eles enviavam víveres, eles enviavam donativo, a igreja fazia víveres, donativo, e enviava para suprir as necessidades deste homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Amados, e nesta época em que Paulo estava em uma prisão em Roma, domiciliar, aonde os guardas guardavam aquela casa, aonde ele era prisioneiro, os crentes de Filipos, a primeira igreja estabelecida pelo missionário, o apóstolo Paulo, os irmãos ficaram sabendo que ele estava passando por um período aprisionado em Roma, e então estes mesmos crentes que supriam em outras ocasiões as necessidades do apóstolo Paulo, resolve mais uma vez juntar os donativos entre irmãos e enviar alguém com este donativo até o apóstolo Paulo. E estes crentes enviam um cooperador chamado Epafrodito, que vai até Roma, aonde está o apóstolo Paulo e o seu cooperador Timóteo juntamente com ele. Ali este homem, ele leva os donativos dos filipenses, dos crentes filipenses, leva todo aqueles pertences, aqueles víveres arrecadados para suprir a necessidade do apóstolo Paulo. E quando este homem está lá, Epafrodito, ele por
pela trajetória lá das terras de Filipenses, das terras macedônicas até Roma. Este homem foi um homem muito corajoso por atravessar uma trajetória muito difícil naquela época de se percorrer até Roma. Amados, e quando ele chega lá, este homem, devido ao excesso de cansaço da trajetória, ele se enferma e ele fica muito doente lá, e ele, a Bíblia diz que chega quase à beira da morte na enfermidade. Mas aí Paulo escreve dizendo que o Senhor Deus se apiedou dele, para que ele não acumulasse tristezas sobre tristezas, já que Epafrodito, um homem muito querido pelos crentes de Filipe, um cooperador muito estimado, estava doente, quase à beira da morte. Deus se apiedou, Paulo disse, porque Deus se apiedou de mim, e fazendo com que Epafrodito viesse a ser curado, a receber uma cura divina, para que sobre mim não se acumulasse tristeza sobre tristeza. E aí, em toda a trajetória contada, narrada, explicada, dita por este cooperador, quando ele faz menção de dizer que a primeira igreja que este apóstolo fundou lá nas regiões macedônicas, esta igreja estava sofrendo grande influência dos gnosicistas, do judaísmo, aquela seita judaística daquela época, a seita judaica daquela época, que trazia na lei de Moisés ainda o sacrifício da circuncisão, estava atacando muito a igreja de Filipos e estava induzindo alguns crentes mais fracos da fé em Jesus Cristo a circuncidar-se, como também a seita gnosticista que atuava naquelas regiões, naquela época também estava exercendo grande influência sobre a igreja de Filipe. E tudo isto é narrado por este cooperador chamado Epafrodito. E quando Paulo fica sabendo, Paulo escreve uma carta aos Filipenses, que é esta epístola que nós fizemos menção de vos ler nesta noite. Paulo, na prisão, ele começa a escrever a epístola aos Filipenses, e quando ele termina de escrever, dando as suas considerações e os seus agradecimentos por tudo que os filipenses lhe tinham suprido, lembrando aos filipenses que esta igreja sempre o amou e nas suas necessidades sempre enviou donativos para suprir aquilo que ele necessitava na obra de Deus. Amados, Epafrodito, ele retorna levando em suas mãos esta epístola de agradecimento, mas também nesta epístola Paulo manda palavras de advertência aos crentes filipenses. Nesta epístola Paulo expõe o seu zelo doutrinário e o seu amor para com aquela igreja, o seu zelo íntimo para com a vida e a salvação daqueles irmãos. Paulo escreve aquela igreja, e mesmo estando aprisionado, Paulo faz menção de dizer: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intenção e a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Aí Paulo escreve dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque em nada Paulo tinha nesta vida por preciosa, a não ser cumprir o ministério de transmitir, de falar, de anunciar a palavra da verdade, a palavra da reconciliação, a palavra que liberta, a palavra que muda, a palavra que transforma. Paulo disse que em nada na sua vida ele tinha por preciosa a não ser cumprir o ministério que
importante era fazer a vontade daquele que chamou-o para a tão grande obra da reconciliação. Amados irmãos, e Paulo escrevendo e falando a estes crentes, eu posso ver quando Paulo diz no versículo 29: porque a vós vos foi concedido, ó Filipenses, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Amados, ele estava dizendo que mesmo sofrendo no corpo físico, havia na vida de Paulo gozo inefável, gozo insaciável, desejo insaciável pelas coisas de Deus, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de prisão, mesmo no momento de sofrimento. Este gigante na fé se mantinha inabalado e tinha conduta moral e espiritual para escrever esta epístola a uma tão grande igreja, que era a igreja de Filipos. Este homem de Deus, mesmo passando esta situação tão terrível de 2 anos de prisão, ele ainda escreve esta epístola aos Filipenses, e nesta epístola ele exorta a igreja dizendo: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, desfez-se, sem ninguém colocar imposição sobre ele, sem ninguém colocar sobre ele o encargo. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando-se na forma de homem. Ele foi mais longe ainda, ele humilhou-se a si mesmo e foi humilde até a morte, e morte de cruz. Aí Paulo começa a dizer: pelo que Deus o exaltou, soberanamente ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e daqueles que estão já debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem levantar a mão e testificar esta verdade comigo nesta noite? E Paulo, ao terminar o versículo 13, amados, que eu vos li nesta noite, Paulo com clareza expõe aos Filipenses algo tão tremendo, que eu creio que nem mesmo eles consideravam tudo aquilo que Deus lhes tinha reservado até então. Paulo diz: olha, porque Deus é o que opera, o que faz, o que realiza em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu quero dizer a esta amada igreja que Deus já tem determinado um tempo de vitória para a sua vida. Deus já tem traçado a sua trajetória, e a Bíblia nos informa até mesmo que antes que você existisse, Deus já tinha projetado no mundo espiritual a sua vida, a sua conduta, a sua história, a sua trajetória neste mundo. E talvez